Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do podcast NA e você é o nosso convidado para discutir um tema muito importante: fertilizantes, o uso de fertilizantes e, mais do que isso, a modernização desses fertilizantes na agricultura brasileira. E vamos também tratar de um assunto importante, que é a utilização do magnésio como um elemento diferenciado aí na fertilização da sua lavoura, um elemento que pode te ajudar a melhorar em produção e produtividade, ter resultados melhores na produção. O meu convidado, ele é natural de Brasília, ele é filho de comerciantes, engenheiro agrônomo formado pela FTB, Faculdade Terra Brasília, ele é mestre em nutrição pela Universidade de Viçosa, doutor em fisiologia vegetal também pela Universidade de Viçosa, mas começou a gostar do agronegócio e principalmente da atividade agrícola quando de Brasília ia passar as férias na casa ou na propriedade da família em Minas Gerais. E foi numa lavoura de maracujás que ele entendeu a importância do agronegócio e a partir daí tomou gosto pela coisa. Estou falando do Flávio Barcelos Cardoso, gerente técnico da K+S Brasil. Seja bem-vindo, viu, Flávio? Obrigado por estar aqui com a gente num assunto importante, que é a questão da utilização dos fertilizantes hoje no Brasil. E mais do que isso, entendendo aí como o produtor pode aprimorar a utilização desses fertilizantes. Essa é a nossa missão aqui nesse podcast. Mas queria que você contasse um pouquinho dessa história. Como é que é essa história de morando em Brasília, ia passar férias em Minas Gerais e a partir daí tomou gosto pelo agro? Obrigado, Alex, pelo convite. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui, a gente conversar um pouquinho, bater esse papo sobre fertilizantes, que é uma coisa muito importante, né? A gente tem visto aí nas notícias, né, o cenário dos fertilizantes, o que vai acontecer, né? A China tirou o pé de fertilizante, vai votar, não vai, os Estados Unidos, então é bem legal o tema que vocês trouxeram pra gente. E a minha história ela é engraçada porque meu pai nasceu na roça, meu pai nasceu de uma parteira, né, no meio do mato, e meu avô tinha uma fazenda, tem uma fazenda da família ainda, e aí meu pai, uma época, meu avô sempre criou gado e meu pai cismou de ser produtor de maracujá. Então meu pai foi produzir maracujá para ser um fornecedor da Maguari, que é a família do meu pai é de uma cidade chamada Araguari, né, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E aí eu tinha 9 para 10 anos e meu pai esperava o agrônomo, né? Então dava nossas férias, a gente saía de Brasília, ia para a fazenda, meu pai colocava a gente para trabalhar lá também. E eu vi o caminhãozinho, ele vinha numa F1000, eu lembro direitinho, ele vinha numa F1000 laranja. E o agrônomo vinha para dar assessoria pro meu pai, para mostrar pro meu pai o que meu pai tinha que fazer em relação a fertilizante, ao manejo e tudo. E eu me encantei com aquela presença daquele agrônomo. E eu perguntei pro meu pai quem que ele era. Ele falou assim: Flávio, esse aqui é o agrônomo, que é o cara que é responsável por dar toda a assessoria aqui pro seu pai e pro sua mãe pra gente poder produzir o maracujá. Eu me encantei com aquela profissão e nunca mais pensei em fazer outra coisa. Quando chegou na minha época de fazer vestibular, eu fiz vestibular para quê? Para agronomia. Entrei na agronomia e aí entrei no meio acadêmico, fui fazer mestrado, doutorado, e aí eu decidi sair do meio acadêmico e entrar no meio corporativo. E para minha satisfação e minha felicidade, eu entrei numa empresa que trabalhava com fertilizantes e bioestimulantes. E aí eu entrei e inseri ali, de fato, no mundo dos fertilizantes. Nesse mundo dos fertilizantes, você está há quanto tempo já, Flávio? Isso aí nós temos aí desde 2015, então praticamente 10 anos já aí trabalhando com pesquisa e desenvolvendo mercado para as empresas de fertilizantes. E sempre buscando essa necessidade de inovação, pelo que eu entendi. O que acontece, Alex? Eu vi que tinha um gap muito grande entre o que se é feito nas universidades e o que a gente de fato necessita e que é o que o agrônomo precisa. Então muitas coisas a gente faz na universidade e a gente não consegue aplicar ela por desconhecimento, talvez, às vezes, da universidade não está tão próximo assim dos produtores. Então, o que eu pensei? Cara, eu posso pegar todo esse conhecimento, essa parte que eu fui treinado pela universidade, né, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, de ir atrás de informações, de gerar dados novos, e transferir isso para a realidade do produtor. Para, de fato, isso aqui se aplica ou não para o produtor? Qual que é realmente a dor do produtor? Que a gente pode fazer isso em pesquisa, levar isso para uma empresa, e a empresa, de fato, trazer uma solução que, de fato, né, vai trazer um retorno econômico para o produtor. Então, eu me especializei justamente nisso. Então, eu decidi sair do meio acadêmico para entrar no meio corporativo, justamente para poder diminuir essa lacuna entre dados muito bons que a gente tem na universidade, mas que a gente tem que transferir
de fato, para a linguagem do produtor e uma coisa que seja acessível a ele. E quando você chegou na K mais S, qual foi o seu primeiro desafio? Na K mais S o desafio é meio legal. Por que eu aceitei o desafio na K mais S? Porque foi igual quando eu trabalhei numa outra empresa, né, na US Borax, quando eles me fizeram a proposta de fazer o desafio de fazer esse movimento do boro. Então eu estava vendo que todo mundo estava vendo, né, os pesquisadores, os consultores, até os próprios agrônomos, todo mundo estava vendo que realmente a gente estava meio equivocado na questão do boro, que a gente precisava de rever as questões, as fontes, entender um pouco melhor, ter um pouco menos de medo em relação ao boro. Todo mundo tem muito medo, fala, o boro dá uma toxicidez muito grande. Eu discordo um pouco, né? Eles falam que a faixa entre o bom, a quantidade de nutriente do boro bom dentro da planta e aquela que é tóxica é muito estreita. Eu discordo, porque é de 50 para 150. Então a gente tem 50 o bom, 150, 3 vezes mais. Né? Então, só que como ele é um micronutriente que a gente estava conversando mais cedo, então as pessoas têm um pouco receio. Só que agora a gente já quebrou esse paradigma. A gente sabe que as plantas precisam mesmo de boro, estamos entendendo mais as fontes de boro, estamos tendo menos medo, acertando mais. E a K mais S veio com a mesma proposta. Né? A gente está vendo agora que a gente está pecando também no nutriente magnésio, né? E por ele ser um macronutriente, a planta precisa em grandes concentrações. Que plantas, Flávio? Todas. Tá? Até aquela planta do seu jardim, até aquela que vai abastecer a nossa mesa, que vai servir como ração, todas elas precisam. E aí o desafio foi justamente esse. Flávio falou, a gente precisa de fazer esse movimento para o magnésio, só que agora a gente precisa de uma tecnologia nova. A gente tem uma tecnologia nova que a gente precisa difundir essa evolução em termos de quando a gente fala de fertilizantes para aplicação via solo. Aí eu aceitei o desafio na K mais S. E a gente vai contar ao longo da nossa conversa que tecnologia é essa, Uhum. mas, Flávio, vamos entender um pouquinho da K mais S, né? A história da K mais S, ela chega no Brasil, é uma empresa alemã, né? Isso. Na verdade, nós somos uma mineradora, tá? Nós somos uma mineradora bastante experiente no mercado. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos aí mais de 130 anos minerando. Nós somos uma das primeiras companhias, né, mineradoras a minerar o cloreto de potássio no mundo para uso agrícola. Então, para vocês terem noção da importância da nossa companhia. Nós estamos presentes aí nos 5 continentes, nós temos mais de 10 mil funcionários, né, colaboradores espalhados pelo mundo. Nossa produção atual hoje, a gente minera aí algo próximo de 10 milhões de toneladas de fertilizante ano. Isso coloca a gente no cenário como o 4º maior produtor de cloreto de potássio do mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, na safra 24-25, né, a cada 14 quilos de cloreto de potássio que foi comercializado dentro do Brasil, 1 quilo veio da K mais S. Ou seja, uma participação bem expressiva dentro do mercado expressiva. brasileiro. E aí, o que acontece? A K mais S ela já está presente há mais de 70 anos no Brasil, tá? Há mais de 40 anos a gente faz pesquisa desenvolvendo nossas tecnologias no Brasil. E a K mais S é uma empresa que ela trabalha no mecanismo aí que a gente chama de B2B, né? Que seria indústria para indústria. Então, nossas tecnologias elas são ofertadas para as indústrias do segmento de fertilizantes, as misturadoras, e elas usam nossos produtos como matéria-prima para fazer os produtos dela. Né? Então, às vezes, por isso que muitas pessoas não conhecem de fato o que é a K mais S, mas a K mais S está mudando um pouco a postura dela. A gente não vai sair do B2B, não vamos continuar no B2B, mas agora a gente quer estar mais próximo dos produtores para eles enxergarem que realmente existem soluções diferenciadas em relação ao magnésio solúvel para uso agrícola. Então, aí a K mais S entra aí como a excelência, o maior produtor de magnésio solúvel que a gente tem no mundo hoje. Ou seja, o potássio já reconhecido mundialmente, né? Uhum. O magnésio também ele é reconhecido, mas aí que a gente vai para as fontes, né? A gente trabalha muito a questão do calcário, né? Como fonte de magnésio. A gente está vendo que esse calcário ele está descendo, não é uma fonte adequada de magnésio, pensando em nutrição de plantas. E aí quando a gente vai para fontes que a gente pode usar e aplicar via solo, que sejam 100% solúveis, com uma liberação, né, não tão rápida assim, aí a magnésia entra em cenário como a detentora de uma rocha chamada quiserita, e aí nós somos a excelência em magnésio no mundo, ou seja, a empresa que mais entende, mais produz realmente magnésio para aplicação via agricultura, via solo, aí a K mais S, ela lidera esse mercado. Daqui a pouquinho a gente vai falar Sim, das fazer só um spoilerzinho só para isso. Mas vamos entender primeiro, só para posicionar quem está ouvindo a gente, a importância do magnésio. Porque até então a gente tem o magnésio como uma cultura, como um elemento secundário. Aí coisa de mercado, né, Alex? O que acontece? O mercado se adequou a falar macros primários e macros secundários. Né? Então, se tem o nitrogênio, o fósforo, potássio como os nutrientes, os macroprimários, e o magnésio, o cálcio e o enxofre como secundários. Do ponto de vista fisiológico e nutricional das plantas, isso é um equívoco. Não existe macro primário e macro secundário. Né? Existe macronutrientes e micronutrientes.
Os macronutrientes, que eu estava te explicando hoje mais cedo, é devido à quantidade que eles estão presentes. Então, se eu pegar 1 quilo de massa seca de uma planta, os macronutrientes eles vão estar na casa ali de gramas por quilo de massa seca. Tá? Os micronutrientes, se eu pegar uma planta e secar ela, eles vão estar na casa de miligramas por quilo. Então, 1000 vezes menos. Então, macronutrientes, micronutrientes. Mas quando eu penso na fisiologia da planta, todos eles são importantes. Por quê? Existe uma lei, a lei de Lieb, que diz que se um nutriente estiver faltando, ou ele tiver em menor disponibilidade, ele vai limitar aquela cultura. Então eu posso ter todos os macros que o mercado chama primários, secundários, todos eles nos níveis adequados, e se tiver um micronutriente em desbalanço, ele limita aquela produção. Então um exemplo clássico que eu vou dar para você. A gente é muito preocupado com a fertilização de nitrogênio. Tirando soja, que faz fixação biológica de nitrogênio, né? Então mas o restante das culturas a gente pega muito, né? A gente se preocupa muito com nitrogênio. E muitas vezes a gente chega numa lavoura, ela está com deficiência de nitrogênio. A gente vai lá, aplica nitrogênio e a planta não tira, o sintoma de deficiência não some. Por quê? Possivelmente quem está limitando ela ali pode ser um molibdênio ou um magnésio. Tá? Então o que acontece? No caso do micronutriente, o molibdênio inibindo. Então o que a planta vai fazer? A planta vai absorver o nitrogênio na forma de nitrato, esse nitrato tem que ser reduzido a nitrito, o nitrito é reduzido a amônio, NH4, esse amônio se liga num outro camarada chamado glutamato, forma a glutamina, que é o primeiro aminoácido nitrogenado. Em relação a esse, a planta faz reações de transaminação, consegue produzir todos os outros aminoácidos que ela precisa e vai produzir as proteínas e ela vai crescer. Então, o limitante ali foi um micronutriente. Então você entende a importância? Então a planta precisa, na verdade, ter todos os nutrientes, macro e micronutrientes, todos eles disponíveis em concentrações mínimas necessárias para que a planta possa crescer, desenvolver e ter o seu máximo potencial produtivo. Bom, então vamos focar no magnésio, né? Você falou dessa importância de conectar com outros elementos para fazer com que a produção aconteça, mas quando a gente olha basicamente para o magnésio, o que ele agrega, o que ele traz de diferente e como é que ele potencializa ou ajuda a planta? Bom, vamos lá. Então, cada nutriente tem a sua parcela tem a sua participação, né, na fisiologia, na bioquímica da planta. Quando a gente vai para o magnésio, vamos pegar esse mesmo exemplo que eu dei para vocês do nitrogênio. Né? Então, a gente tem a mania de falar assim, a planta depende muito de molibdênio, para poder ter uma boa absorção de nitrogênio, porque o molibdênio ele ativa uma enzima chamada nitrato redutase. É um equívoco, que na verdade o molibdênio ele é um constituinte da enzima. Então é como se ele fosse um tijolo. Tá? Então eu estou construindo uma parede, se faltar um tijolo, que é o molibdênio, eu não tenho aquela parede. Então se eu não tenho aquela parede, eu não tenho a enzima. Então na verdade o molibdênio ele se faz necessário para a planta produzir aquela enzima. Então para existir aquela enzima, eu preciso do molibdênio. Tá? Uma vez que a enzima está pronta, ela precisa de ser ativada. Aí quem que ativa ela? É o magnésio. Então, se a planta tiver com deficiência de magnésio ali, baixa a disponibilidade dele na solução do solo, para que ela possa absorver e ter uma boa quantidade de magnésio dentro das raízes, a planta tem um nitrogênio para absorver, tem um molibdênio para poder fazer a enzima, para a enzima converter o nitrato a nitrito, o nitrito depois a amônio virar um aminoácido. O limitante está sendo quem? O magnésio. Tá? Então, o magnésio ele faz parte também do bom manejo do nutricional. Então, o ciclo do nitrogênio na planta depende bastante do magnésio. Outra coisa que a gente fala muito do magnésio, o magnésio ele é o átomo central da clorofila. Então as folhas são verdes porque existe um pigmento chamado clorofila. O que esse pigmento faz? Ele pega a energia do sol e converte em energia química. Depois a planta vai fazer o quê? Vai pegar essa energia química, vai pegar o CO2 que estava na atmosfera e vai transformar em um carboidrato. Que aí vai virar o açúcar, a famosa sacarose, que é o dinheiro. Porque em função da sacarose, dos carboidratos, a planta construi o que a gente chama de esqueletos de carbono e ela vai conseguir crescer, desenvolver da forma que ela precisa e vai ter uma boa produção com qualidade. Então depende do magnésio para a planta produzir aquela clorofila. Então se não tem clorofila, ela não consegue converter energia luminosa em energia química para transformar o CO2 em açúcar. Um outro ponto importante do magnésio, ele está ali ativando uma enzima chamada rubisco. Ela tem o nome de ribulose 1,5 bifosfato carboxilase oxigenase. Então a planta, primeiro a clorofila vai transformar a energia do sol em energia química e depois a planta vai pegar essa energia química. Quem vai pegar? Essa enzima rubisco vai pegar essa energia química e vai juntar uma outra coisa chamada, que é um metabólito, que é a ribulose 1,5 bifosfato, vai juntar com CO2 através dessa energia química, a enzima rubisco junta tudo e produz o carboidrato, que depois vai virar sacarose. Então, para a planta fazer o CO2 virar em açúcar, que vai virar dinheiro depois, depende de magnésio. Pois é, quando você fala em virar dinheiro, isso está ligado basicamente à produtividade da planta. Quando eu falo em virar primeiro. dinheiro, é aquilo que vai ser econômico. Né? Então, por exemplo, se você vai colher um alface, vai ter que produzir a planta, a cabeça de alface. O que eu vou colher, que depois eu vou comercializar, né, como alimento, que quando eu falo virar dinheiro, é isso.
Né? Então, vai chegar ao objetivo final do produtor. Potencializar o resultado. Exatamente. Então, se ele vai ser um produtor de soja, vai produzir mais soja por hectare com qualidade. Né? Então, se ele vai ser um produtor de banana, ele produzir mais bananas com qualidade. Então, quando eu falo gerar dinheiro, é a planta trabalhar bem dentro da fisiologia dela, da bioquímica dela, no qual ela vai fazer você produzir o que você precisa para depois você comercializar. É fácil identificar na lavoura a falta do magnésio? Tem sintomas claros, enfim, e que tipo de deficiência ele gera na planta? Tem, Alex. O que acontece? É muito clássico você ver um sintoma de deficiência. No caso do magnésio é fácil de identificar. Ele dá uma clorose internerval muito intensa, um amarelo muito intenso até nas nervuras da folha. Então é muito fácil de identificar. O problema é, quando eu deixo a planta chegar nesse nível que eu consigo ver uma deficiência visual de magnésio, a minha produção já foi comprometida há muito tempo. Tá? Então é justamente isso que a gente tem trabalhado aqui, né, não só no Brasil, mas no mundo através da K+S. A importância do magnésio é evitar com que a planta tenha qualquer possibilidade de chegar nesse momento. Se ela chegar nesse momento visual de deficiência, eu consigo fazer a aplicação de magnésio via folha, vou dar um paliativo ali e diminuir, né, mas o mais correto seria eu trabalhar melhor esse magnésio no solo para que evitar isso aí. Porque o que acontece? Se não tem magnésio, ela vai ter dificuldade, por exemplo, de absorver nitrogênio e transformar esse nitrogênio em aminoácido, que a gente conversou mais cedo. Se não tem magnésio, as folhas vão ficar menos verdes, vão ficar um verde mais claro, ela vai ter deficiência de transformar a energia do sol em energia química para transformar o CO2 em açúcar e virar dinheiro. Então, para que a planta tenha um bom funcionamento, ela depende total do magnésio em todas as etapas, quando ela depende dos outros nutrientes. Então, ter uma baixa disponibilidade de magnésio ao ponto de causar uma deficiência visual, a minha produção já foi comprometida, e muito. E aí, para eu recuperar isso, vai ser muito difícil. Eu consigo recuperar a planta, mas boa parte da minha produção e a qualidade da minha produção já foi comprometida. Bom, você tá me trazendo um cenário onde o magnésio é um elemento essencial aí para a lavoura, né? Isso. Mas ainda tem muitas dúvidas na agricultura, principalmente em relação ao magnésio. Eu tenho aqui alguns mitos, né? Que queria colocar esses mitos para você. Favor. Até para a gente tentar elucidar, né? Uhum. O que é fato, o que é fake, o que é verdade, o que é mito, enfim. Por exemplo, solo brasileiro já tem magnésio suficiente? Depende da região e depende do produtor, tá? Então, no geral, os solos no Brasil são pobres em magnésio. No geral, a área agrícola do Brasil ela já é deficiente em magnésio, tá? E tem áreas que são deficientes em magnésio que o produtor consegue fazer um manejo no qual a área dele ele consegue melhorar aquele magnésio. Então depende muito do meu produtor e do meu manejo. Mas se eu for analisar o solo, a origem do solo, solos mais ácidos, né, igual o caso do Brasil, eles naturalmente são solos que têm baixa disponibilidade de magnésio. Então já é um alerta que a gente já tem que ter de partida. Cara, eu já estou no Brasil, num lugar no qual o magnésio é baixo. Aí se você for muito lá no Paraná, eles vão falar assim, mas aqui a gente tem bastante magnésio. Tá? Mesmo tendo bastante magnésio no solo, a gente tem que trabalhar esse magnésio, porque qual que é a velocidade com que o solo disponibiliza esse magnésio para a planta? A gente não tem essa conta, a gente não tem essa equação definida. A planta vai extrair X gramas de magnésio, o solo vai repor X gramas também na velocidade Y. A gente não tem essa conta. Então, para a gente não ter erros de da planta ter uma fome oculta, o que é a fome oculta? Ela está deficiente daquele nutriente, mas ela não expressa o sintoma visual. Então, eu acho que está tudo bem, mas não está. Mesma coisa a nossa tireoide começa a falhar, a gente acha que está tudo bem, e não tá. De repente dá um efeito secundário, você vai no médico, aí ele vai rastreando e fala, cara, o problema é só tireoide. Né? Então a mesma coisa a planta. Então a planta possivelmente ela já está tendo essa deficiência de magnésio, só que ela não está expressando o visual. E aí quando a gente aplica magnésio, a planta responde de produção. Então ela está me dizendo, está faltando magnésio. Tem problema com lixiviação? Tem. Porque acontece, o magnésio, por ele ser um cátion, ter cargas positivas, ele pode se ligar a ânions, né, de carga negativa, e esses ânions têm boa mobilidade no solo. Por exemplo, pode formar nitrato de magnésio, ele pode formar, né, o sulfato de magnésio, até mesmo o cloreto de magnésio. Essas são fontes que têm uma certa mobilidade dentro do solo, somente o sulfato de magnésio. Então, se tiver sulfato disponível ali na solução do solo, o magnésio também está disponível, ele pode se juntar e ele vai tender a descer ao percurso da água. Então, a água ela tende a descer o perfil do solo, ela vai acompanhar essa descida da água para camadas mais profundas do solo. Então sim, principalmente em solos arenosos. Então solos que têm menos argila, aqueles que têm mais areia, eles tendem a ter, essa descida da água ela tende a ser mais intensificada, principalmente se também tiver chuva. Então quanto maior o regime de chuva e menos argila tiver, esse processo de lixiviação que a gente chama, ele é maior. Então nós temos um problema sim com o magnésio, de ter problema de lixiviação e disponibilizando ele para a planta. Muito bom. Outro mito, Flávio. Qualquer fonte de magnésio resolve o problema. Tem fontes diferentes de magnésio hoje? Para qualquer nutriente a gente tem diversas fontes, tá? Todas elas são boas. Eu só preciso entender o que é cada uma
e para que eu quero o meu objetivo, tá? Então, quando a gente fala assim na questão do magnésio, a principal fonte que a gente trabalha pensando em nutrição de plantas, aumentar a parcela do magnésio na CTC do solo, seria o calcário, né? Que é a forma mais barata que eu tenho de aplicar, sendo que o objetivo principal do calcário é elevar o pH do solo, tá? E aí nós temos 3 tipos de calcário. A gente pode ter um calcário calcítico, que ele vai ter somente cálcio, que a gente vai ter ali uma dolomita que vai ter somente magnésio, ou desculpa, uma magnesita que vai ter somente magnésio, e a gente vai ter um calcário dolomítico, que ele vai ter cálcio e magnésio. Tá? Então a gente tende a usar mais o calcário calcítico porque ele é muito mais barato do que os outros, e o objetivo principal do calcário é elevar o pH do solo, tá? Elevando o pH do solo acima de 5, ficando 5,5, 6, 6,2 seria aquele mais ideal para a maioria das culturas em disponibilizar todos os nutrientes e a planta ter o máximo potencial, expressar o máximo potencial dela. No caso do calcário, né, o dolomítico, a gente está vendo que no Brasil ele é 2:1, 3:1, 5:1 até 7:1. O que isso quer dizer? Eu tenho 3 partes de cálcio para 1 de magnésio, 5 partes de cálcio para 1 de magnésio. E cálcio inibe a absorção de magnésio, mas magnésio não inibe a absorção de cálcio. Então, naturalmente, nós já estamos fazendo o processo de calagem para corrigir a acidez do solo e tirar a presença do alumínio, que ele é tóxico para as plantas, nós já estamos automaticamente injetando mais cálcio do que magnésio no sistema. Então, na CTC, ali onde a caixa do solo, onde o solo retém esses nutrientes para depois repor. Então, o que acontece? A planta absorve esses nutrientes que estão na água do solo e o solo tende a repor. A planta absorve, o solo tende a repor. Então, está onde? Está na CTC, que estão nas argilas ali e na matéria orgânica. Então, naturalmente, nós já estamos colocando mais cálcio do que magnésio no sistema. Então, tem muito mais cálcio do que magnésio. E lembrando, cálcio inibe a absorção do magnésio, mas magnésio não inibe a absorção do cálcio. E por que na CTC os livros mostram que tem muito mais cálcio que magnésio? Devido ao nosso manejo de usar o calcário, tá? E a gente tem visto, eu estava até lendo, me preparando aqui, porque eu sei como que as perguntas de vocês, elas são bem boas, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, então eu sei que vocês são bem específicos, vocês estudam bastante, né, para fazer as entrevistas. E eu fui estudar um pouco ontem, e aí eu achei um artigo de 2024 no qual ele mediu a velocidade de liberação do cálcio magnésio desse calcário. Então depende de vários fatores, depende da quantidade de argila que tem no solo, depende se tem matéria orgânica ou não, e tudo isso vai influenciar. Então, trocando a miúdo, resumindo o artigo, que é fantástico, tá? O artigo, até depois eu posso passar para vocês podem passar para eles, para os ouvintes. Esse artigo ele resume o quê? Que quanto maior for o teor de areia do solo, então quanto menos argiloso ele é, mais lento é a reação do calcário. Então ele vai liberar menos cálcio e menos magnésio. Sendo que o calcário sempre vai liberar o dolomítico mais cálcio do que o magnésio. Porque a calcita ela é mais mole do que a dolomita. Então vai reagir primeiro o cálcio e depois o magnésio. Então naturalmente vai liberar mais cálcio do que magnésio. Então se tem mais argila, a reação é maior. Então libera. Mas mesmo tendo mais argila, no experimento foi incubado 90 dias. Então eles pegaram o calcário e colocaram por 90 dias no solo. Então o solo mais argiloso que eles usaram tinha 74% de argila. Tá? Nesse solo com 74% de argila, 90 dias depois da aplicação no calcário dolomítico, 45% do cálcio foi liberado para a planta. Ou seja, reagiu na solução do solo e estava na água do solo para a planta poder ter acesso. Tá? Magnésio em torno de 17%, 90 dias depois. Se eu pensar na soja, que tem ciclo curto, os materiais mais precoces, eu estou colhendo com 100 dias. Passou o momento. Então, quando eu penso em aumentar a fertilidade do solo com magnésio e cálcio na CTC do solo, o calcário é uma boa fonte. Tá? Pensando em nutrição de planta naquele ano agrícola, ele não é uma boa fonte, porque a planta não vai enxergar praticamente nada daquele nutriente naquele ano agrícola. Lembrando que o calcário a gente faz a cada 2 anos, 3 anos, dependendo da área. Tá? A gente tem outra fonte que é o óxido de magnésio, que é um pouco menos lento do que o carbonato de cálcio na sua reação. Então eu pego o carbonato de cálcio, levo para a indústria, faço um processo de calcinação, transformo o carbonato de magnésio em óxido de magnésio. Ele tem uma reação um pouco mais rápida em relação ao carbonato de magnésio, mas mesmo assim ainda é lenta. Precisa de vários meses também para 50% dele estar disponível para a planta. Quer dizer, a gente tá falando aqui da necessidade da disponibilidade desse magnésio para a planta. Exato, porque não adianta eu aplicar uma fonte sendo que ela vai liberar muito. Se eu quero para aquele ano agrícola. Se eu quero melhorar a fertilidade do solo, é um manejo que eu tenho que fazer. Se eu quero fazer um manejo pensando em nutrição da planta naquele ano agrícola, é um outro manejo que eu tenho que fazer. Se eu quero fazer um manejo pensando em fertilidade do solo e nutrição de planta, é um outro manejo que eu tenho que fazer. Então a gente fica muito preso a sempre falar assim, vamos colocar o que a planta está extraindo do solo, né? O que é o extrair? A planta absorveu os nutrientes, a planta cresceu, e aí eu colhi a soja, ou eu colhi a manga, ou eu colhi a uva. Aquilo que foi com aquele fruto,
Aquele nutriente não volta para o solo. Então, teoricamente, eu teria que repor aqueles, porque o que está na planta, a planta vai decompor e vai voltar para o sistema. Tá? Aí é um outro problema. Aquela planta está sendo decomposta, a relação CN dela é alta ou baixa? Isso depende. Então, se for dependendo do material, a decomposição daquela matéria orgânica pode ser mais lenta ou mais rápida. Então, vai liberar mais rápido o nutriente ou mais lento o nutriente. Então, eu também não sei qual é a velocidade que vai acontecer isso. Tá? Então, são vários fatores que a gente tem que ter em consciência. Então, hoje é possível a gente fazer a junção dos dois. Eu fazer o manejo, pensando em nutrição de magnésio para médio e longo prazo, que é aumentar esse magnésio na CTC do solo, que é a fertilidade do solo, sem abrir mão de fazer o manejo do magnésio solúvel junto com o NPK, pensando em magnésio naquele ano agrícola. Então eu melhoro o meu solo ao longo do tempo e eu não abro mão da produtividade naquele ano agrícola. Para eu conseguir fazer isso aí, obrigatoriamente eu tenho que aplicar magnésio solúvel de alguma forma dentro do sistema. E daí que tem o pulo do gato aí da K mais S. Exatamente. Aí eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso jogar isso via solo, né, na forma de sulfato de magnésio ou um cloreto de magnésio no drenche ou no micron, dependendo da cultura, né, ou faço aplicações foliares. Então, aplicações foliares, como pensando em nutrição, eu teria que fazer pelo menos 6, 7, 8 aplicações de magnésio via folha para poder nutrir uma planta mesmo em relação ao que ela é capaz de fazer via sistema radicular. Então, na verdade, eu tenho que fazer os dois manejos. Eu não tenho que abrir mão do magnésio via folha, eu tenho que continuar com ele, porque a aplicação do magnésio via folha faz a folha ficar mais confortável nas situações mais adversas, a folha trabalha melhor e manda as coisas lá para a raiz, onde a raiz é mais eficiente em absorver os nutrientes para a nutrição de planta. Então, se a planta tem crescimento vegetativo, ela precisa de ter eficiência na raiz, tá? E o fertilizante foliar vai fazer a planta ser mais eficiente em produzir raiz e absorver o que está lá no solo, tá? Então, nesse cenário, eu consigo aplicar o magnésio também hoje no NPK, dentro do grânulo do NPK, com magnésio com uma fonte 100% solúvel. Então eu consigo ter o produtor tendo o mesmo manejo dele do calcário para elevar o pH e disponibilizar cálcio e magnésio, pensando em médio e longo prazo na fertilidade do solo, construir perfil do solo, fertilidade do solo, né, no perfil, e consigo hoje aplicar magnésio solúvel no início da cultura, que ele não iria aplicar pelo mesmo custo da aplicação do cloreto. Aí entra a K mais S. K mais S ela fez exatamente isso. Nós temos uma rocha chamada Kieserita, que é uma fonte de sulfato de magnésio, e aí, para a alegria dos alemães, essa rocha só existe lá, tá? Então, é a natureza, não tem como. Como é que chama? Vamos só reforçar o nome. A rocha se chama Kieserita. Kieserita é uma rocha, um minério, que ela é uma fonte de sulfato de magnésio monohidratado. Qual que é a diferença desse sulfato de magnésio, dessa rocha Kieserita, para o sulfato de magnésio que a gente tem hoje no Brasil? É importante falar isso, tá, Alex? O que acontece? Nós temos sulfato de magnésio hoje disponível no Brasil, só que ele está na forma de heptahidratado, ele tem 7 moléculas de água. Então o que a gente faz? A gente pega a rocha dolomita, ou eu pego a rocha magnesita, ou eu pego um óxido de magnésio e reajo com ácido sulfúrico e vou produzir o sulfato de magnésio heptahidratado, tá? Qual que é a diferença desse sulfato de magnésio heptahidratado da reação dessas rochas com ácido sulfúrico para a rocha Kieserita, que é um sulfato de magnésio monohidratado? Estabilidade. Por ser uma rocha sedimentar, aos milhares de anos vai acontecer a sedimentação dela, ela tem uma estrutura muito firme. Então ela tem uma qualidade e uma estabilidade muito alta, tá? Então eu consigo pegar essa rocha, esse pó dessa rocha, colocar no pó do cloreto, colocar tudo no mesmo grano e aplicar para a planta. Por que eu não consigo pegar esse sulfato de magnésio heptahidratado que a gente tem e colocar ele dentro de um grânulo de NPK? Primeiro, ele tem só 9% de magnésio. Então, para eu ter uma quantidade boa de magnésio dentro do meu formulário de NPK, eu vou roubar espaço na fórmula. Então, obrigatoriamente, eu vou diminuir a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio. O produtor não quer. Ele quer o máximo possível de nitrogênio, fósforo e potássio no formulado e eu que acrescente os outros nutrientes. Então, eu posso acrescentar os micro, ferro, zinco, cobre, manganês, boro, e eu posso acrescentar o magnésio. O magnésio, na grande maioria hoje no Brasil, existem empresas boas, empresas muito boas no Brasil, que fazem fertilizantes de ponta, que eles colocam magnésio na formulação. Mas o magnésio deles é o óxido de magnésio. O óxido de magnésio tem ali 58%, 60% de magnésio. Então eu colocaria menos produto dentro da minha formulado para ter aquela quantidade mínima de magnésio que eu quero ter. Aquele mais ou menos 1% que a gente trabalha, 0,5% ou 1% do meu formulado com magnésio. Então eu roubo menos espaço na fórmula, não diminuo tanto nitrogênio, nem fósforo, nem potássio. Então fica uma estratégia boa. Só que eu estou injetando uma fonte que tem um tempo de reação muito alto. Então eu preciso de muito tempo dessa fonte, desse óxido de magnésio, está dentro desses fertilizantes, reagir e liberar esse magnésio para a planta. Então nós vamos cair na mesma vala do calcário.
Então, quem está comprando esses fertilizantes que está usando no formulado óxido de magnésio, como é que eu descubro, Flávio? É muito simples, Alex. É só você olhar no rótulo. O rótulo do produto tem descrito as fontes. Então, se é óxido de magnésio, vai estar escrito óxido de magnésio. Então, ele vai saber que a origem do magnésio dele é óxido de magnésio, e aquele magnésio, a planta dele quase não vai ver naquele ano agrícola. Vai ver no ano seguinte ou no outro. Tá? E aí eu consigo pegar essa rocha kieserita hoje e colocar dentro do mesmo grano do NPK, quase não roubo espaço na fórmula do NPK e consigo ter hoje um NPK com magnésio 100% solúvel. Aplicação via solo. Essa aqui é a tecnologia da K mais S. Muito bem. Vamos então reforçar, né, essa, digamos, habilidade que a kieserita tem em relação às demais fontes de produção de magnésio. É uma fonte natural. Isso. Rocha que vem lá da Alemanha. Da Alemanha. Isso. Já é uma qualidade testada, inclusive muito usada pelos europeus. Não, como eu falei para você, a K mais S está há mais de 130 anos no mercado. Né? Então, esse produto que a gente está trazendo para o Brasil, né, que a gente trouxe para o Brasil já tem 4 anos, se chama Cornicale, né, a fonte de magnésio dele vem da rocha kieserita. Mas a rocha kieserita já está difundida na Europa há mais de 80 anos. Né? Então, isso aí é uma coisa mais do que comprovada. Né? Então, por estratégia, a companhia não trazia esse produto para o Brasil e agora a companhia mudou a sua estratégia, ela viu que o Brasil é um excelente mercado para esse produto e trouxemos esse produto para o Brasil. Tá? Então, foi isso aí. Mas a tecnologia, a rocha kieserita, ela já é difundida na agricultura no mundo, que a K mais S ela vende para todos os continentes. Então, o Brasil que não tinha ela antes, por questões de estratégia da companhia. Agora a estratégia da companhia mudou, nós vamos triplicar a produção desse produto Cornicale para abastecer o mundo, sendo que o principal foco agora desse produto é o Brasil. Boa. Outro fator importante da gente destacar, a importância solúvel, a solubilidade dela. Isso é um ponto importante. Então, por exemplo, se eu vou aplicar... tem uma guerra no LinkedIn que eu tenho acompanhado, que é muito boa, não vou citar nomes, por questões de compliance e ética. Mas é uma guerra muito boa que eu tenho visto, assim, entre aspas, guerra. É uma discussão muito saudável que eu tenho visto pesquisadores, né, e com colegas meus que são doutores e produtores, que está muito saudável em relação a essa questão do magnésio. Né, fonte, eu jogo uma que tem liberação, essa discussão ela começou com o fósforo, né, e aí acabou estendendo, caindo no magnésio. Então, são estratégias, Alex. O que é o meu objetivo? Meu objetivo é levar o pH? Então é calcário. É para isso. Meu objetivo é usar esse magnésio do calcário para melhorar a CTC do solo? Então faz sentido. Meu objetivo é esse magnésio para o meu ano agrícola ter, com certeza que eu vou ter condições de produzir bem com qualidade? Aí já não serve. Então são estratégias. Na verdade eu tenho que juntar as duas, eu não tenho que excluir uma fonte e outra. Eu tenho que entender o que é cada fonte e usar os pontos positivos de cada uma e fazer o melhor manejo. Então a planta ela precisa de ter magnésio solúvel, tá? Ali no principalmente nos estágios iniciais de qualquer cultura, se é uma planta perene, quando volta às chuvas que a planta vai florescer, ela precisa de bastante magnésio. Por quê? Se ela não tiver magnésio, ela não consegue ter uma florada muito uniforme. Tá? Então está muito envolvido com questão de florada quando é uma planta perene. Então eu tenho que ter os dois manejos, na verdade. Eu não tenho que abrir mão do calcário, porque é uma fonte barata, teoricamente, de magnésio, pensando em médio e longo prazo. Ou aplicar um óxido de magnésio, também é barato em relação a outras fontes que a gente tem. Tá? Eu tenho que continuar com esse manejo desses produtos pensando em fertilidade do solo. Médio e longo prazo. Flávio, o que é médio e longo prazo? Segundo os artigos que a gente tem visto e acompanhado das aras, nós estamos falando de 18 a 36 meses da eficiência desses produtos, dessas matérias-primas, em aumentar a fertilidade do solo e aí o solo ser capaz de começar a mandar esses nutrientes para a solução do solo e a planta absorver eles. Tá? Então eu tenho que continuar com esse manejo. E eu tenho que continuar aplicando esses nutrientes 100% solúvel. Por que eu falo isso? Porque a planta precisa de nutriente 100% solúvel. Se eu der todo ele na forma solúvel, logo de imediato, vai ter problema com lixiviação. Alguns nutrientes vão ficar dissolvidos no solo, na matéria orgânica, vai depender da matéria orgânica, vai decompor ou não. Então, na verdade, eu tenho que ter uma estratégia no qual parte desse nutriente tem que ser solúvel e parte não ser solúvel em água. Porque ele precisa de ter mais tempo para poder reagir. Aí eu consigo construir a fertilidade do solo e consigo ter uma boa disponibilidade desse nutriente da melhor forma possível durante o ciclo de qualquer cultura. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer, pessoal, é fazer um manejo mais assertivo. E esse manejo mais assertivo é mesclar as fontes que eu tenho. Aquelas que são pouco solúveis em água, como os carbonatos e os óxidos, ou o dunito também, tá? Que é uma boa fonte também de magnésio, pensando a médio e longo prazo. E, em paralelo, eu tenho que fazer a aplicação desse magnésio solúvel. Eu posso fazer ele de duas formas.
ou do sulfato de magnésio é tratado via pivô, via barra, mas a eficiência dele é baixa pensando em nutrição, ele é muito bom para aplicação via folha, para a folha trabalhar melhor, a parte aérea sofrer menos e a raiz trabalhar mais, e agora a gente consegue ter a aplicação de magnésio solúvel junto com o grano de LPK, que é a tecnologia da K+S. Então, na verdade, a rocha kieserita, ela é uma rocha 100% soluviável. O que isso quer dizer? Que 100% do magnésio presente nela vai uma hora dissolver na água do solo e vai estar disponível para a planta. Não precisa desse tempo de reação. Então, nós estamos falando aí de 8 a 10 semanas, o nutriente disponível ali na solução do solo para a planta, que é o tempo que leva para o grano totalmente se desfazer, mais ou menos. Tá? Obviamente, dependendo da cultura, é o tempo ideal para... Mas aí, independente da cultura, Alex, por exemplo, se é uma cultura perene, ela vai precisar de bastante nutriente nos estágios iniciais dela, quando ela vai voltar ao seu crescimento vegetativo. Né? Voltou as chuvas no café, por exemplo, uma macieira que passou ali no seu período de hibernação, uma uva. Então, independente da planta, quando ela vai iniciar o seu ano agrícola, ou seja, ela vai começar a se preparar para o seu crescimento vegetativo, para daí ela florescer e produzir, que é o que a gente precisa, tá? Ela precisa de bastante magnésio prontamente disponível. E aí depois ela vai precisar ao longo do seu ciclo. Tá. Então, se são plantas de ciclo mais curto, né, boa parte desse magnésio que está aí na tecnologia do Cornicale, você consegue abastecer dentro daquele mesmo ano agrícola. Nós estamos falando de soja, feijão, né, o algodão, até milho, safrinha. Então você consegue. Pensando naquelas plantas mais perenes, naquelas culturas mais longas, aí esse magnésio que está vindo do calcário, ou do óxido de magnésio, ou do dunito, ele faz todo sentido. Então, na verdade, eu tenho que ter fonte solúvel, que é a kieserita, e tem que ter parte do meu manejo com uma fonte que não é solúvel em água, porque ela precisa de mais tempo para reagir. Aí a gente faz o manejo mais assertivo. É o que a gente tem visto no campo. Boa, muito legal. Você falou da lixiviação. Como é que é essa relação da lixiviação com a kieserita? Então, uma vez que a gente coloca a kieserita dentro do grano do NPK, ela vai precisar de mais tempo para poder se dissolver, porque ela está no grano do cloreto de potássio, né? Então, conforme o grano vai se dissolvendo, vai liberando nutriente na solução do solo e sai com qualquer nutriente, até mesmo o nutriente está na CTC. Se ele sai da CTC e vai para a solução do solo, se a planta não absorve, ele vai tender a acompanhar a descida da água. Então, uma vez que o nutriente está na solução do solo, ele vai ter a mesma dinâmica, a mesma possibilidade de lixiviar ou não. Tá? O fato é, quando você faz esse manejo desse magnésio solúvel do Cornicale, o que acontece, Alex? Existe a CTC do solo, que é onde os nutrientes, ali a caixa d'água do solo. Então a gente trabalha aí mais ou menos com 40% a 60% da CTC preenchida com cálcio. Por que tem mais cálcio? A gente já explicou, porque o calcário tem mais cálcio e a parte do cálcio libera mais rápido do que o do magnésio. Então o magnésio acaba deslocando, o cálcio acaba deslocando o magnésio da CTC. E aí você vai ter essa dinâmica, né? Então do magnésio, se eu aplico ele no calcário, o calcário pode acontecer isso. Então, uma vez que o nutriente está dissolvido na solução do solo, ele vai ter a mesma dinâmica de lixiviação. Tá? Quando a gente vai para a parte da solução do solo, é um outro fator. Quando a gente fala assim, existe sinergismo e antagonismo dos nutrientes. O que isso quer dizer, Alex? Sinergismo, um nutriente ajuda a absorção do outro. Antagonismo, um nutriente atrapalha a absorção do outro. Então, antagonismo, você tem o potássio e o cálcio inibindo a absorção do magnésio. Tá? Então, quando eu saio da CTC, a CTC ali por volta de 40%, 60% com cálcio, de 12% a 15% de magnésio, de 3% a 5% de potássio, tem muito mais magnésio do que potássio. E a gente tem escutado muito hoje no campo falar o potássio tem inibido a absorção do magnésio. A gente viu muito isso, claro, nas áreas de vinhaça de cana-de-açúcar. A vinhaça é muito rica em potássio, eles enriquecem ela com potássio, que ela precisa muito de potássio para produzir caixa, que seria produzir colmo. Tá? Depois tem que encher aquela caixa d'água com açúcar. Então, nessas áreas de vinhaça, nós vimos que quando se aplicava magnésio no sistema, a planta respondia em produção. Mas quando a gente não aplicava magnésio, ela produzia em caixa, mas a caixa não enchia com tanto açúcar. E eles viam que ela tinha potencial para encher. Então, a gente viu que estava tendo um desequilíbrio. Aí nós fomos estudar a água do solo. Então, o sinergismo e o antagonismo, eles acontecem com os nutrientes dissolvidos na água do solo. Então, quanto maior for a relação cálcio, magnésio ou potássio, magnésio na solução do solo, ou seja, na água do solo, os nutrientes dissolvidos prontamente disponíveis para a planta absorver, quanto maior for essa disponibilidade de potássio em relação ao magnésio, a planta tem dificuldade de absorver magnésio ao longo do seu ciclo. Quando você usa o Cornicale como matéria-prima de cloreto de potássio, que tem a kieserita, então na mesma aplicação do cloreto de potássio que você faz todos os anos, está aí no magnésio que você não iria aplicar o magnésio solúvel, os dois estão na solução do solo. Então diminua essa relação, a planta se torna mais eficiente em absorver magnésio.
Então, a lixiviação do magnésio no cornicálio, lógico que ela vai existir. Porque qualquer nutriente na solução do solo, ela vai lixiviar. Se eu falar que não lixivia, eu estou mentindo para você. Vai lixiviar. Agora, qual que é a probabilidade dela lixiviar? É menor, porque se eu diminuo a relação potássio-magnésio na solução do solo, porque eu estou injetando um cloreto de potássio, que na sua composição tem um sulfato de magnésio, a planta se torna mais eficiente em absorver esse magnésio. Se ela é mais eficiente em absorver esse magnésio, isso está comprovado na literatura, tá, Alex? Tem vários artigos científicos de pesquisadores renomados mundialmente comprovando isso. Então a lixiviação é menor. Se a planta é mais eficiente em absorver o nutriente, ela lixivia menos. Então a gente tem uma resposta agronômica aplicando o cornicálio no campo, porque nós estamos, na verdade, trabalhando essa parte de nutriente solúvel que precisa de ter no início de qualquer cultura, que nós estamos pecando, nós não estamos trabalhando, nós só estamos trabalhando as fontes que é liberação de médio e longo prazo. Quando eu falo médio e longo prazo é 12, 15 meses para frente. E aí o cornicálio ele dá uma injeção a mais de magnésio que você não iria aplicar dentro da mesma aplicação. Então você diminui essa relação, a planta é mais eficiente. Você está citando o cornicálio aí. Como é que a gente explica o cornicálio, como é que a gente apresenta o cornicálio para o produtor, enfim, o que ele tem de diferente? Isso é muito bom. O cornicálio é o nome comercial de um produto, tá? Da K+S. Então o que ele é mais é? Ele não é um cloreto de potássio. Esse é o primeiro ponto. Tá? Você vai ver lá no rótulo dele lá que ele vai ter lá X% de K2O. Tá? E aí o que acontece? Todo mundo fala assim, mas o cloreto de potássio como normal, Flávio, tem 60% de K2O, o de vocês tem 40% de K2O. O cloreto de potássio de vocês é diferente? Não, ele é igual. O que acontece? Existe uma rocha, tem várias matérias-primas de potássio. Você vai ter ali a silvinita, você vai ter a alita, você vai ter a carnalita, e você tem uma outra rocha chamada hard salt, que é sal-gema. Nessa rocha você vai ter ali alita, você vai ter silvinita e você vai ter quiserita. Então você vai ter fonte de cloreto de potássio, fonte de cloreto de sódio e fonte de sulfato de magnésio monohidratado, tudo na mesma rocha, tudo junto. Então o que a K+S faz? É essa rocha que tem em grande quantidade lá na Alemanha. Então o que a K+S faz? Ela pega essa rocha e criou um processo de extração chamado ESTA. Então é uma patente da Alemanha. Da K+S. O que essa patente faz? Ela, por eletrólise, ela consegue separar o cloreto de sódio e o cloreto de potássio da quiserita. Então eu tenho uma rocha com os três, eu separo, tenho só a quiserita. Aí eu vou ter o pó da quiserita, sulfato de magnésio monohidratado. 15% de magnésio e 20% de enxofre. Tá lá. Nós vamos pegar o pó do cloreto de potássio. Aí por flotação a gente separa o cloreto de sódio do cloreto de potássio. Então eu vou ter cloreto de sódio sozinho, vai para a indústria alimentícia, sal de cozinha, por exemplo. O cloreto de potássio ele vem para a agricultura e eu pego o pó desse cloreto de potássio que tem 60% de K2O. Então, em 1 tonelada de fertilizante, se ela tiver somente cloreto de potássio, for 1 tonelada de cloreto de potássio, eu tenho 60% de K2O. Tá? No cornicálio eu não tenho 60%, porque em uma batida do cornicálio, em 1 tonelada de cornicálio, eu vou ter como matéria-prima cloreto de potássio, a rocha quiserita e uma outra rocha, que é a rocha Borax Tinkel, que é um tetaborato de sódio pentahidratado. Tá? Que é uma fonte de boro. Então o nosso produto ele tem potássio, magnésio, boro, enxofre, tudo no mesmo grano. Todas as fontes 100% solúvel. Então eu pego o pó do cloreto de potássio, misturo com o pó da quiserita, misturo com o pó da rocha bórax, faço um homogeneizado e compacto. Aí eu tenho todos os nutrientes no mesmo grano. Então o cornicálio ele não é um cloreto de potássio. Ele é um produto no qual ele tem bastante teor de cloreto de potássio e ao mesmo tempo ele vai ter magnésio, boro e enxofre. Para o dia a dia do produtor, o fato de ter o mesmo grano, enfim, e elementos diferentes nesse grano, como é que ele apoia, como é que ele ajuda? Bom, o benefício dele, é interessante essa pergunta, porque aí que está o pulo do gato, né? Digamos assim, entre aspas. Qual que é a praticidade? Então, você vai estar levando na mesma aplicação, no mesmo manejo, né? Do cloreto de potássio, você vai estar levando ali sulfato de magnésio monohidratado e boro na forma de bórax. Então, vou te dar um exemplo. Se você é um produtor de café, tá? Café normalmente se joga ali 200 kg de K2O por hectare. Em 200 kg de K2O por hectare, tá? Você vai estar ali aplicando cloreto, 333 kg mais ou menos de cloreto de potássio. Então, você vai aplicar somente potássio, tá? Cloro e potássio. Se você pega esses 200 kg de K2O e reverte para o cornicálio, você vai jogar 500 kg do produto para ter os mesmos 200 kg de K2O, e ao mesmo tempo você vai estar levando o quê? Um magnésio que você não iria aplicar. Então a conta é, Alex, muito simples. Para cada 1 kg de K2O que eu vou aplicar no solo, na forma de cloreto de potássio,
Se eu usar Cornicale, eu estou levando o equivalente, eu estou aplicando 1 kg de sulfato de magnésio. Então é um manejo que o produtor não iria fazer por vários fatores. O primeiro dele é custo. Não que ele não queira fazer. O produtor ele quer jogar sulfato de magnésio na folha 4, 5 vezes. Hoje já está se fazendo manejo de pelo menos 2 a 3 aplicações, mas ele queria fazer mais. Por que ele não faz? Custo. Custo do produtor está muito alto ainda, né, para algumas coisas. Então, por mais que fale isso, ainda é uma bagagem muito pesada. E a própria aplicação, né? Várias vezes. Exatamente. Então, por exemplo, se eu for aplicar, por exemplo, um óxido de magnésio, vou aplicar ele sozinho a lanço. Então, eu vou entrar com a máquina sozinha no campo. Então, é mais uma máquina passando, compactando ali onde a roda do trator está indo. Eu tenho mais um custo operacional do trator, tenho mais horas, quantos litros de óleo diesel não está. Então, eu tenho todo aquele custo da operação. Mais ainda a compactação do solo da máquina entrando mais uma vez no campo. Neste caso, eu vou diminuir essa aplicação, eu vou diminuir uma entrada a mais no campo para aplicar uma fonte de magnésio 100% solúvel que a planta precisa. Em maior quantidade. Em maior quantidade, porque eu consigo fazer isso dentro do formulado, porque a rocha Kieserita tem 15% de magnésio, em relação ao sulfato de magnésio tem 9%. E o óxido de magnésio que normalmente usa, ele é a liberação de muito médio e longo prazo. Então o benefício está justamente isso. Então a cada 1 kg de cadozó que eu vou aplicar numa área, se eu estiver aplicando na forma de Cornicale, eu vou estar elevando a mais 1 kg de sulfato de magnésio que eu iria aplicar, mas eu não aplico porque eu não tenho custo. Pensa, isso aí é bastante dinheiro envolvido, que o produtor teria que desprender para aplicar, para comprar o produto sulfato de magnésio hidratado e fazer a aplicação dele. Então você consegue colocar isso tudo dentro da mesma aplicação. Economia com maior eficiência e consequência é resultado. Exato, a maior eficiência, é legal você falar isso aí, a maior eficiência também na rentabilidade do produtor, né, nos custos operacionais, maior eficiência também que ele consegue aplicar tudo, né, mais rapidamente. A gente sabe que existe problemas de tá chovendo, não tá, algumas áreas chove muito, o cara não consegue entrar com a máquina. Tem esse problema também que ele pode atrasar a aplicação desse magnésio, nesse caso ele não atrasa, né, vai atrasar em função se atrasar a aplicação do formulado dele como um todo. E dentro disso aí tudo, você está levando magnésio que você não iria levar. Lembra que a gente falou do manejo? O manejo mais correto é usar parte do magnésio que a planta precisa de uma forma 100% solúvel e parte de uma fonte que ela seja aí de liberação de médio e longo prazo. Então esse magnésio prontamente disponível nas fases iniciais que nós não estamos fazendo, Alex. E hoje é possível fazer com Cornicale dentro da mesma aplicação do cloreto. Cornicale já está disponível, o produtor já está conhecendo, como é que está evoluindo aí? Já, uma das diretrizes da companhia, né? Foi fortalecer a nossa marca dentro do Brasil, então a gente montou um time de marketing, né? Então a gente tem ali a Fernanda e o Rafa ali nos auxiliando no marketing, nós estamos trabalhando bastante isso. Estamos participando das principais feiras, eventos científicos, tudo que a K+S pontuou, que realmente são coisas que fazem diferença na agricultura brasileira em termos de eventos, dias de campo, nós estamos participando justamente para divulgar esse nome e estamos trabalhando fortemente junto com nossos clientes. Como eu falei para você, nós somos uma empresa do B2B. Então nós estamos dando todo esse suporte para os nossos parceiros, que eles precisam, eles falam, a gente precisa da ajuda de vocês para a gente poder alavancar a marca de vocês junto no evento que a gente vai participar. Então a gente está forte também nesse sistema, nesse mecanismo. Então tá difundindo bastante. Antes a gente quase não ouvia. E vou falar para você que hoje a gente escuta falar bastante da rocha Kieserita, né? E principalmente do produto Cornicale, porque não adianta falar da Kieserita, porque a Kieserita ela não vai vir para o Brasil puro. Uhum. Ela vai vir para o Brasil dentro do produto Cornicale. Tá? Então a Kieserita é a fonte de magnésio, né? Então sim, o produto Cornicale tá difundindo. Para você ter ideia, nosso marketing está tão sensacional que nós participamos de um evento de um cliente nosso, num Rally do Café lá no estado de Minas Gerais. E aí nós fizemos o nosso carro, nós tínhamos um carro da K+S participando do Rally, no qual o nosso diretor-geral, que é um alemão, ele estava pilotando esse carro e o nosso carro todo plotado. Então no evento inteiro, o único carro que estava ali com essa marca de diferencial era o nosso. Então a gente conseguia de longe passar e todo mundo ver o nome Cornicale. Legal. Isso mostra que o trabalho de vocês está sendo reconhecido, mas mais do que isso, que o produtor está entendendo essa versatilidade, digamos, do produto, né? E o quanto isso é importante para o dia a dia dele, no final das contas. Exatamente. E é tão interessante isso aí. O melhor feedback que a gente tem é os produtores começarem a vir atrás da gente, o produtor começar a ir no LinkedIn da gente, né, no Instagram, né, da companhia, começar a perguntar isso, aquilo. Então, pessoas me mandam o WhatsApp, que eu não sei de onde vem, mas conseguem meu telefone. Então, isso tudo é um feedback bom pra gente, né? E um feedback excelente que a gente tem é o Magnesium Day, né? Que o ano que vem ele vai ter de novo, e o Magnesium Day do ano passado ele foi um sucesso.
ele foi projetado para 250 pessoas, quando foi no dia do evento, a fila de espera, pessoas lá na hora para querer entrar, era superior a pessoas que tinham inscrito. Então nós tivemos que mudar toda a sistêmica ali, tira a parede daqui, vai dali, colocamos todo mundo lá dentro. Então foi um sucesso muito grande, né? Então no próximo Magnésio Day nós vamos ter bastante dados já da eficiência de aplicar o magnésio 100% solúvel, né? Junto com o produto cornicário substituindo, nós vamos ter aí mais de 12 culturas com trabalhos já consolidados aí de 2, 3 safras, né? E essa parte das pessoas procurarem a gente, visitarem nossa página. Então realmente o nome cornicário, e o produtor está entendendo essa importância do manejo, de ter parte do magnésio 100% solúvel nos estágios iniciais e parte do magnésio pensando a médio e longo prazo. Então o produtor está começando a se conscientizar também dessa importância do magnésio. Então, tudo, o pacotão, né, na agricultura brasileira tá ajudando. É isso, né, Flávio? Dessa nossa conversa, eu acho que a grande mensagem é que a agricultura evoluiu, a tecnologia, o uso da genética, enfim, os fertilizantes também estão nesse caminho, né? Então, tem que ir. Porque acontece? Se eu não aumentar a eficiência da planta absorver esses nutrientes, a produção não vai aumentar. Então, só para você ter ideia, eu, nas minhas palestras, meus treinamentos, eu gosto de usar dois slides, que é de um pesquisador muito famoso, que é o Bender, né, que está lá dos Estados Unidos, e ele usa um trabalho de soja de 2015, no qual ele quantificou a quantidade de nutrientes que a planta precisava ter dentro dela, pensando em raiz, tudo dentro da planta de soja, para produzir 1 tonelada de grãos. Então, por exemplo, a magnésio, naquela época, a planta precisou, para produzir 3.480 quilos de soja, ela precisou algo próximo de 7, 8 quilos de magnésio dentro dela. Então precisava de 8 quilos de magnésio dentro da planta para a planta produzir 1 tonelada de grãos. Hoje os materiais que a gente tem, Exchange, Enlist, RR, o potencial produtivo dessas variedades, desses materiais é altíssimo. Então hoje, para você ter ideia, uma soja RR, uma Enlist ou uma Exchange, para produzir acima de 5 mil quilos, e elas produzem 4.600, 4.800, elas produzem fácil se você fizer o manejo corretinho, elas estão extraindo em torno de 8 a 12 quilos de magnésio por hectare. Extraindo. No total, ela está absorvendo em torno de 18 a 20 quilos de magnésio. Ou seja, a necessidade aumentou aí. Muito mais. Então, para a gente produzir mais, acima de 80 sacas, eu preciso melhorar meu manejo. Nós estamos melhorando nos outros nutrientes, mas nós estamos pecando no magnésio. Porque está faltando esse magnésio solúvel na fase inicial. E o Cornical vem justamente para preencher essa lacuna que a gente tem hoje. Muito bom. Flávio, a gente está chegando já nos finalmente aqui do nosso podcast NA. Eu queria que você se dirigisse aos nossos espectadores nesse momento e passasse a sua mensagem, né? Bom, pessoal, a mensagem é muito simples. Eu não vou fazer uma mensagem assim específica para magnésio, mas em cima de manejo, tá? Porque falar em cima de manejo vai atender justamente a necessidade que a gente tem aí do magnésio solúvel com o Cornical. Então, independente do nutriente que vocês vão estar trabalhando, para a gente ser mais assertivo no nosso manejo, pensando em nutrição de planta, fisiologia de planta, eu tenho que manter a adubação foliar, tá? Que a adubação foliar ela vai melhorar a parte aérea da planta e a planta vai ser mais eficiente em absorver esses nutrientes via solo, tá bom? Então, eu tenho que ter sempre fontes que tenham liberação já de prontidão para a planta e fontes que vão estar liberando esses nutrientes médio e longo prazo. E aí o mercado está recheado de produtos para a gente poder fazer isso. No questão do magnésio, aí nós vamos ter aí o produto diferenciado, que é o Cornical, como fonte já de 100% solúvel desse magnésio para qualquer cultura. Tá? Então, gente, manejo nutricional tem que ter prontamente disponível e médio e longo prazo. Ah, meu solo está muito bom de magnésio no solo, Flávio, não precisa aplicar. Eu falei, é mesmo? A gente tinha esse mesmo conceito no boro. Né, que antes o nível crítico era 0,6, hoje ali subiram para 0,8, alguns livros, está equivocado. Café hoje a gente trabalha com 1,3, 1,4. Soja nas áreas do SESB de 0 a 10 é 1,1 mg de decímetro cúbico de boro por hectare, de 20 a 40, 0,66. Então, ou seja, mesma coisa é o magnésio. Então, por mais que eu tenha magnésio no meu solo, se você pegar a sua análise de solo, o cálcio vai estar pelo menos 2,3 a 3 para 1. Então, tem muito mais cálcio que magnésio, e cálcio inibe a absorção do magnésio. Tá? Então, mesmo tendo uma grande concentração, um teor de magnésio alto na análise de solo, está faltando, a planta não consegue enxergar. E um outro ponto, a gente não sabe qual que é a velocidade de liberação desses nutrientes da CTC para a solução do solo. Então a planta extrai e o solo repõe. A gente não sabe qual que é a velocidade. Se é um solo argiloso,
tem uma capacidade de tampão maior. Se tem mais argila, vai tender a repor mais rápido. Se é um solo mais arenoso, vai tender a repor mais lentamente. Então, para a gente fechar essa conta, gente, tem que ter magnésio 100% solúvel na fase inicial da cultura. E aí entra o manejo do cornicale. Muito bem, uma aula aqui pra gente, principalmente no meu caso, eu não trabalho diretamente com o uso de fertilizantes, mas para o produtor rural, acho que ficou muito claro e principalmente esse detalhe maior da importância da solubilidade ali do magnésio, da importância dele estar disponível para a planta na hora certa e como esse magnésio vai auxiliar a planta a se desenvolver melhor. E no resultado, é dinheiro no bolso, né? No final das contas. Exatamente, Alex. Seria através dos nossos distribuidores, né? Mas para saber quem são os nossos distribuidores, você vai ter que ir atrás, achar a gente. Então, nas nossas redes sociais, a gente tem aí o LinkedIn e o Instagram. LinkedIn é @KS Brasileira. E o nosso site é www.ksbrasileira.com.br. Então lá você vai achar todas as informações, tudo que vocês precisam, quem vocês precisam, para poder, qualquer tipo de informação, quem são os nossos fornecedores, quem que é a pessoa mais próxima para atender vocês, está tudo lá. Muito bom. Flávio, obrigado, meu caro, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado por traduzir para a gente toda essa importância da utilização dos fertilizantes e mais do que isso, a modernização dos fertilizantes que estamos caminhando para isso e que venham mais novidades aí, né? Tem alguma novidade que você já quer dar algum spoiler? A gente não podemos aqui. Não podemos porque fica coisa de indústria, né? Então quando a Alemanha passar para a gente tem, mas tem coisa nova vindo aí também, coisa bacana. E eu gostaria também de aproveitar o espaço aqui e agradecer o trabalho de vocês, tem enriquecido muito a difusão de informação, desse tipo de informação. Vocês têm feito um trabalho brilhante, tá? Eu sou um seguidor de vocês e obrigado pelo trabalho de vocês, que assim se continuem. Legal, a gente agradece. Obrigado, Flávio. Obrigado. Falei com Flávio Barcelos Cardoso, gerente técnico da K+S Brasil aqui com a gente, dando uma aula, um show aí de informação e principalmente destacando a importância do magnésio nas culturas. Obviamente é um elemento que faz a diferença e que muitas vezes ou por tradição, ou por falta de tradição, na verdade, você que é produtor rural acaba esquecendo desses nutrientes e dando mais visibilidade para aquele que você já está acostumado. Mas preste atenção, entenda melhor, entenda qual o potencial que esses elementos trazem aí para a sua produção e, obviamente, procure aí aquele produto que se adequa à sua realidade, que vai te ajudar a fazer uma melhor agricultura. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, lembrando que o podcast NA vai sempre ao ar nas segundas-feiras a partir das 2 horas da tarde. Te vejo no próximo episódio, até lá!